Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícia do Anderfla. Flamengo faz proposta para ter meia Evander, renovação automática de contrato de Davi Luiz e muito mais nesse vídeo. Assistam. Crédito do vídeo ESPN Brasil e Flá TV. Eu peço a vocês que compartilhem, curtam e deixem seu like. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Sim, pessoas ligadas ao Evander me passaram que o Flamengo já fez uma proposta, né, para a equipe dos Estados Unidos de 7 milhões de dólares ou euros, né? E parece que o Portland, né, Timbers, está querendo 11 milhões, né? Acho que a diferença é grande, né? Mas essa está à distância. E no caso do atleta, do jogador, ele está no Rio, está de férias e com a expectativa enorme para que a negociação se concretize, porque o grande desejo, sonho dele é realmente que essa negociação se concretize para ele poder jogar no Flamengo, que para o Evander realizaria um sonho dele, mas o impasse está realmente com o clube. O Flamengo fez a proposta direta ao clube e depende agora de Flamengo e o Porto acertar, porque da parte do atleta o desejo dele é em permanecer no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Flamengo. A negociação é em dólares, né? Major League Soccer, então são 7 milhões de dólares que o Flamengo está oferecendo. O Evander é muito conhecido no Rio, porque ele jogou no Vasco e tal. Para quem não está muito familiarizado, a gente está mostrando aí alguns lances e na sequência a gente pode até colocar alguns números. Mas eu quero ouvir vocês sobre esses valores. O Flamengo de novo ataca da mesma maneira, né? Vai no jogador, o jogador tem interesse e aí a partir desse momento ele tenta uma negociação baixando os valores no clube que detém os direitos, dessa vez o Portland Timbers. Mas aí é aquela história do stick e puxa, porque o Flamengo vai puxar para um lado e o Portland vai puxar pelo lado dele. Um vai esticar para cá, o outro vai puxar para lá e cada um vai depois encontrar um meio termo. O Flamengo não encontrou um meio termo ainda com o Red Bull Bragantino, no caso do Léo Ortiz, né? A coisa ainda não está completamente definida e me parece meio que complicada nesse momento. Agora, mais um meia. Tem bastante, hein, gente? O ano passado só tinha um. Só tinha um que jogava naquela posição. Agora já contratou mais um. Vai contratar mais um. Aí são 3. São 3 para jogar na mesma posição. Como disse o Mauro, só tinha uma vaga, né, Mauro, para jogar. Só tinha uma. Agora tá difícil para encontrar quem. É difícil. Eu gosto do Evander. Acho bom jogador. Sim. Acho bom jogador. Mas, nesse momento vivido pelo Flamengo, é mais um grande nome que se apresenta, um bom jogador, mas numa função que já tem. Gente, o debochado joga onde? Né? Trouxe o De La Cruz, joga onde? Mas a crítica não foi nos últimos 2 anos que não tinha substituto para o Arrascaeta? Mas agora já tem. Ou o Flamengo está pensando assim, De La Cruz e Arrascaeta vão para a seleção do Uruguai. Então quando eles forem não tem ninguém para jogar. Aí se justifica. Mas é luxo. Isso é um luxo. Porque na última declaração do vice do Flamengo, ele foi muito claro. Eu não vou ficar dando atenção, dando respostas para coisas, para perguntas que eu não tenho que responder a respeito de outras posições. Eu procuro um zagueiro e um lateral esquerdo. Ou eu não ouvi isso? Falou que as prioridades são essas. Então, o zagueiro... A janela deveria ser diferente, um pouco menos numerosa do que nos últimos anos. Perfeito. O zagueiro, a dificuldade com o Léo Ortiz, mas o Davi Luiz está garantindo que vai ficar, porque já vai ter o contrato renovado. O lateral esquerdo tem esse espaço vago aí. Esse dinheiro, eu vou só colocar como eu vejo a coisa. Poderia ser aplicado para dar uma ajudada para trazer o Vinha? É onde priorizar o dinheiro, né? Agora, quem sabe disso é a diretoria do Flamengo. Não sei quanto. Parece que iam gastar 200 milhões ou 160, né? Aí metade usaram já no De La Cruz, mais ou menos. O que não significa que não possa gastar mais do que isso com outros. Se você pegar esse 2, 3, metade já ficou com 1, mais 2 de 30, acabava, né? Me parece que esse valor aí, que é um pouquinho mais de 30, né? Estamos falando de 7 milhões para chegar 35, em 11. 35 e tal, aí tem um bônus que pode aumentar isso, chegar a 41 milhões e tal.
e é por um percentual, por isso que esses valores podem variar. 60 a 70, né, se eu não me engano, não está disposto a vender tudo. Só que o time lá pagou no final de 22 50 e tantos por eles, 53, 58, não sei bem, mas mais de 50. Então fica fazendo esse jogo duro agora para liberar. O Flamengo está com dinheiro, ok, Marcos Braz, Landim vão dizer não, aqui esse cara aqui para você, Tite, mais no meio campo e tal, mas fica tranquilo que eu também vou buscar lá onde você está querendo. Não sei mais onde está querendo. Lateral a gente já discutiu aqui, né? São 3 que estão lá. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Djalminha, que acha que deve ser a prioridade, talvez, número 1, lateral, porque os 3 não estariam preparados ainda para defender. Eu acho que poderia contar com um desses assim, espero que... Direito, está dizendo. Direito, né? Espero que o Wesley tenha um bom ano, ou o Mateuzinho, não sei qual vai ser a opção. Nunca penso no Varela, que é o cara mais experiente que tá, mas eu nunca penso que vai ser ele a opção inicial do Tite. Acho que vai ser um dos meninos primeiro. Agora ele é isso, ó. Fez não sei quantos gols, mais faz gols lá. Aí a gente já discutiu essa história do Cifute, dos scouts, o time que ele joga, ele é meio dono do time, veste a camisa 10, né? Vai pra frente. Então ele é o 9º que mais jogou e ainda assim é artilheiro disparado e tal. Outros números eu não dou muita bola, não, porque aí tem todo um contexto, número de assistência, passe certo, tá? Eu quero saber que passe foi esse. Lá Gerson, você saiu lá do meio campo e deu um baita cruzamento na área, ou aquele toquinho A laguinha azul, pegou, tocou no lado. Pegou, tocou no lado, nossa, 98% de passe certo. Daqui pro Pascoal, daqui pra você, né? Aí é diferente, né? Mas enfim, mas lógico que é um bom jogador. É que a gente fica achando que para o Flamengo não há tanta necessidade de mais um jogador nessa posição. Qualquer outro time que estivesse trazendo ele, qualquer não, mas a grande maioria que vai disputar o campeonato, a gente diria, pô, esse cara vai se encaixar muito bem, vai se encaixar muito bem aqui e tal. O Flamengo é pro Tite ficar olhando lá pro banco, né, que é jogador que vem pra ficar no banco e dizer, se eu precisar, eu tenho esse cara aqui que faz essa função. Já jogou até um pouco mais atrás, mas o negócio dele ali agora é mais do que nunca do meio pra frente. Mas você disse ontem que você gasta mais do que você ganha, né? Que você não, eu falei que eu conto com dinheiro que ainda vai entrar quando a gente estava falando do Corinthians, mas que é perigoso. Deixa eu tocar a bola. Não, o Flamengo já tem o dinheiro. No caso, deixa eu tocar a bola no Djalma, porque craque, quando tá querendo a bola, ele vai ficando inquieto. Ele vai fazendo assim, eu já sei que ele quer falar. Vai, Djalminha. Não, assim, eu concordo mais ou menos com tudo que o Pascoal e o Mauro colocaram em relação a esse luxo, né? Eu acho que o Flamengo tem 2 meias, né? Vamos dizer os meias ofensivos, né? Tanto Arrascaeta quanto De La Cruz de mais alta qualidade. Mas a gente tem que lembrar que o Everton Ribeiro saiu, né? Ou seja, então o De La Cruz entra no 1 por 1, né? Saiu o Everton, entrou o De La Cruz, ou seja, é uma posição que eu acho que pode vir jogador. E o Evander, é lógico que ele tem 25 anos, mas eu acho que é uma bela aposta, porque é um jogador de muita qualidade, que saiu daqui cedo, né? Não saiu ainda esse jogador que ele é hoje, né? Foi primeiro para um mercado não muito Dinamarca, né? Dinamarca, jogando Midland, e logo foi contratado, ou seja, vem crescendo muito, mas é um jogador que tem virtudes especiais, bate muito bem na bola, faz gol de fora da área, tem passe de gol, faz gol. Então assim, você ter um jogador nesse elenco seria importante. É lógico, aí você vai entrar na questão de valores, quanto custa, aí esse problema é da diretoria do Flamengo. Eu estou falando em termos de qualidade. É uma posição que mesmo se não vier o Evander, eu acredito que vai vir jogador. Agora, que o Flamengo precisa de zagueiro, lateral e esquerdo, né? No caso só tem ali o Ayrton Lucas. Mas se eu fosse por prioridades, a minha ordem era lateral direito, um zagueiro, lateral esquerdo e depois o meio de campo. Mas não significa dizer que o Evander não seria uma ótima contratação. Aí a gente volta para um outro lugar, né? O Davi Luiz teve o contrato renovado oficialmente hoje, foi publicado no BID a renovação, né? O nome dele está inscrito para essa temporada. O Davi já tinha atingido no ano passado uma meta colocada como cláusula no contrato dele, então tinha uma renovação automática. Sim. Agora isso se torna oficial. E em cima disso que o Djalma está dizendo, eu acho interessante a gente olhar
para defesa versus ataque, né? Dividindo o campo só em dois dentro desse próprio Flamengo. A gente sempre soube muito mais como iria se comportar a parte do meio para frente, em termos de individualidade e qualidade, do que do meio para trás. Essa sempre foi uma questão no Flamengo. Hoje, vocês veem uma defesa sólida, pensando em linha de 4 ou 5, se a gente quiser incluir o goleiro nessa conversa? Se você colocar o volante, você vê uma linha sólida. Porque depois que achou o volante, o Flamengo, as coisas mudaram completamente. O time ganhou mais solidez, ganhou mais presença. Os dois zagueiros do Flamengo, eles combinando, os dois combinados, puxa vida, a torcida do Flamengo não gostava de nenhum dos dois. Não é isso, mano? Fabrício. Nem do Léo, nem do Fabrício. Nunca Aí descobriram que o Fabrício Bruno é um dos zagueiros mais rápidos do futebol brasileiro. Não perde corrida pra ninguém. Pera um pouquinho que esse aí já está interessando. Descobriram que o Fabrício Bruno não perde bola aérea. Esse aí já está interessando. Descobriram que quando o lateral esquerdo do Flamengo passa, Léo Pereira, o Léo vem e faz ali a cobertura porque o volante é inteligente e encaixa como zagueiro. Esse aí está interessando. Então, a zaga do Flamengo, você pode dizer assim, o Flamengo precisa de jogadores para, no banco, né? Porque nem o Léo, né, os dois zagueiros do Flamengo, não são jogadores de seleção. Então eles têm uma longevidade na temporada com o time do Flamengo. Eu sempre digo que zagueiros precisam de 5. Então tá faltando um, né? Tá Porque faltando tem o um. Pablo e o Davi. Tem o Pablo, o Davi e os dois titulares. Sim. Tá faltando um. Se for E era o Rodrigo Caio que saiu, né? Então precisa repor o Rodrigo. Repor o Rodrigo Isso o Caio. Eram os 5 com o Rodrigo. Eu acho que na lateral esquerda é o grande nome para ser contratado é o lateral esquerdo. O Djalma já acha que é a direita. É curioso isso, né? É porque o Djalma... Ô Dani, eu falei que na direita seria uma prioridade, porque os 3 que jogaram o ano passado, assim, nenhum dos 3 conseguiu, na verdade, se manter como titular no ano. Então, assim, contrataria um para ser titular. No caso da lateral esquerda, o Flamengo com certeza vai contratar alguém. Mas eu não vejo que venha um jogador para ser titular. Eu acho que vem um para ser reserva do Ayrton Lucas, a não ser que consiga o Vinha. Se conseguir o Vinha, aí vai ser uma briga pau a pau, que eu sou mais até o Vinha, falando a verdade. Mas eu acho que o Flamengo vai contratar alguém para suplente. Mas na direita, eu digo, um para ser titular. Porque os 3, não estou falando que nenhum dos 3 são maus jogadores. Mas a verdade é que eles não se firmaram. Jogou Varela. Dos 3, qual que seria o reserva do que vai chegar, Djalma? Porque aí você vai mandar embora. Você vai ficar com 4 lá. Pode ter 4. Se você mandar 2 embora, você mandaria quem? Eu gostei, assim, dos 3, acho que o Wesley foi o que manteve mais regularidade. O Wesley. E aí depois Mateuzinho e Varela brigar aí para quem vai ficar no plantel, porque 4 também já é demais. 4 laterais já é demais. Mas eu acho que o Wesley, dentro do ano, para mim foi o que mais cumpriu, assim, dentro das suas limitações também. Mateuzinho e Varela, se forem sair, no caso... O Mateuzinho foi envolvido na troca com o Bragantino, não quis, porque disse que só gostaria de sair do Flamengo se fosse para a Europa. Então ele não está disposto a ser negociado. Mas vou dizer para você, esses dois, eles têm espaço em outros times brasileiros. Muitos times brasileiros. O Brasil tem um déficit de lateral direito enorme. Nós temos déficit da lateral direita, nós temos muitos déficits na formação dos times brasileiros. Se reflete, inclusive, na seleção brasileira quando você vai escolher os laterais, pelo lado direito. Então, eu acho que, tendo possibilidade o Flamengo de contratar eu não vejo nenhum problema dos laterais. Engraçado, eu não vejo nenhum problema dos laterais do Flamengo. Eu acho que o Mateuzinho tem uma característica de apoiar, mas é um pouco mais sólido na marcação. O Wesley é lateral submarino. É toda hora no fundo, ele passa, porque é a característica dele. Ele é levezinho e ele passa toda hora. Ele passa. Se jogar o Denardim, Quando tá correndo para trás lá, né? claro, porque toda vez que o zagueiro, o lateral e o volante, o Djalminha sabe bem disso, estiverem correndo, olhando pro goleiro deles, alguma coisa tá errada. É porque o centroavante adversário já tá na frente, já tá de galope na frente para fazer o gol. Sim. Tá errado. O posicionamento é uma questão de posicionamento.
Puxa vida, os 3 laterais. O Varela é lateral da seleção do Uruguai. Mateuzinho se machucou, ficou um bom tempo parado na temporada passada. E o Wesley é O novo. Wesley entrou, é muito novo. Eu acho que tem. A torcida do Flamengo ontem respondeu para você que precisa de muitas contratações. Eu fiquei em choque. Ô, Mauro, me ajuda O aqui Flamengo no está precisando de negócio. muitas Eu acho que o contratações. titular, para começar, se não chegar ninguém muito pesado, Da direita. será o Wesley. E acho que pode acontecer com ele um processo que já aconteceu com os zagueiros, né, que eram rejeitados e hoje são... Então, mas me ajuda aqui numa linha de raciocínio, só pra gente montar essa linha de defesa, tá? Pensando aqui. Ok, então começa a temporada com o Wesley. Você tem de lateral esquerdo o Ayrton Lucas. Você tem 2 laterais que, por característica, vão pra frente, né? São mais submarinos, o Wesley ainda mais que o Ayrton. Acho que evoluiu muito já nessa última temporada. A minha visão é, se você contrata um lateral esquerdo defensivo como é o Vinha, você consegue balancear isso. Se você fica com esses 2 para começar a temporada, você tem uma dificuldade maior. Aí você tem que pedir pro Ayrton ficar mais do que o Wesley, porque o Wesley eu acho que não se segura ali para deixar de descer. Ou, não, Wesley, agora não precisa, quem tá jogando ali nesse jogo é o Araújo, ele vai fazer essa ponta, você não precisa ir lá. Agora, não é a característica dele, ele se sobressai quando desce mesmo para cruzar. É uma dificuldade, é uma coisa para o técnico decidir. Eu entendo o que você fala, falta esse balanço. Ou vai descer com os 2. Agora, quem é que está à frente do lateral? Porque do lado esquerdo, até o Ayrton Lucas tinha essa história. Tem o Cebolinha que volta Então, aí, cá. vamos jogar esse jogo com o Felipe, porque senão Vai dar espaço pro Cebolinha. vai dar espaço. Outro Bruno Henrique. Só que agora não tem esse construtor, realmente não tem. Acho que vai trazer, né, um lateral. Deve estar trazendo um mais construtor. O Braz falou ontem aí na apresentação da La Cruz. Sim. Vamos trazer um lateral esquerdo. Só tem um agora. E provavelmente traga alguém que não seja tão submarino como vocês estão dizendo. Muito provavelmente alguém que segure. Aí você vai ter esse balanço que você queria. É que na minha visão, Djalma, diga. Não, só que aí a gente tá pensando então um que venha para ser titular no lugar do Ayrton Lucas. Não, então, porque na minha visão, se você contrata um lateral esquerdo com essa característica defensiva, você cria esse balanço com os jogadores que já estão ali na direita de Djalminha. Porque eu entendo que nenhum se firmou como titular. Eu entendo o teu ponto. Mas eu acho também que às vezes é um pouco injusto a gente cobrar isso, porque o Varela tem uma característica muito defensiva. E nenhum treinador explorou isso nele dentro desse Flamengo. Ele é jogador de seleção. O Wesley é novo. Ele pode aprender? Não sei se é a característica dele. Mas assim, você não acha que contratando um esquerdo você consegue fazer esse balanço e fazer render a direita? Não, eu acho assim, Daniel, o lateral esquerdo ele vai ser contratado, independente de qualquer coisa. Um zagueiro de repente pode não chegar, o Flamengo tem 4, o lateral direito pode não vir, tem 3, mas o lateral esquerdo ele vai chegar. Isso aí é certeza, porque o Flamengo só tem 2. Mas o Dani, eu vejo que aí tem que entrar também o trabalho do treinador, né? O Tite está ali para isso, assim, para orientar. O Wesley é um menino novo, tem muito que aprender, ele vai muito bem para frente, mas pode muito bem ensinar, defender um pouco mais. Também não acho que seja muito fraco defensivamente, acho que cumpriu bem ali o ano, por isso que eu até falei do Wesley, porque como é muito jovem, tem muito ainda que aprender. Então ter ele ali no elenco seria importante. Agora, o esquema tático conta muito, porque você joga com Ayrton Lucas, mas se você tiver Bruno Henrique ou Cebolinha por ali, é melhor até que o Ayrton não apoie tanto, porque tira o espaço desses caras. E no lado direito, como o Flamengo não jogava com o Luiz Araújo, era o Everton por ali, por isso até que o Wesley tinha essa liberdade toda de apoiar, porque ele se transformava num ponta. Mas agora com o Tite, ele vai ter várias opções. Se jogar com 2 pontas ofensivos, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha, os laterais não precisam de subir tanto. Então, aí pode ser até o Varela aí, e se subirem os laterais, lógico, pode ser o Varela. E se os laterais apoiarem muito, que façam o trabalho de meio de campo bem feito. Pulgar, Gerson, que consigam fazer essas coberturas. E aí é o trabalho do Tite, né? Eu acho que o lateral, eu acho que o mais difícil é você ter o lateral ofensivo, ensinar ele a atacar, do que tentar ensinar ele a marcar e defender melhor. Eu também acho, então, você fala nesse balanço, é porque a gente nunca imagina que o Varela possa ser esse titular, né? Não sei por quê.
O cara... Porque ele teve oportunidade e não se firmou, mas Pois ele é, era mas muito então. Mas aí esse balanço então já Não, e lembrando que é um jogador da seleção uruguaia. Exatamente. Não é qualquer um. É isso que eu quero dizer. Então esse balanço poderia já existir. O Varela fica mais e o Ayrton Lucas vai. Então já tem a opção para isso também. Falta inverter agora. Tem a opção pelo lado esquerdo do cara mais chamado construtor e que defenda mais. Que a gente não sei. Eu estou dizendo que acho que vai ser o Wesley, porque de repente ele vai se tornar aí, fazendo um ano bom, vira um Rodinei da vida. Ah, ninguém gosta, de repente passa a ser essencial. Mas se for para isso, no time do Tite, tendo essas opções pelo lado, mesmo que seja o De La Cruz, estão falando em Luiz Araújo, mas seja o De La Cruz, talvez ele não precise de laterais que desçam tanto. Quem sabe possa ser o ano que o Tite vai bancar o Varela. Vai. Aí já muda na cabeça tudo que já o Tite joga com 2 pontas, o Tite joga com 2 pontas. Gente, se ele foi técnico da seleção e se ele tem o elenco que ele tem hoje no Flamengo, ele tem condição também de montar o time de outra maneira, né? Sim, claro. E não necessariamente tem que jogar com esses 2 pontas para sempre. Não. Nem sempre foi assim, pode E nem se jogar Sabe com se o De La Cruz também, o De La Cruz não é ponta a Pois é. ponta. Sim, O não. De La Cruz vai entrar, sempre vai entrar. Aliás, na seleção do Uruguai, o De La Cruz joga um pouco mais pela direita do que pela esquerda. Exato. Ele joga mais como o jogador de aproximação pela direita. Se você pegar as imagens da seleção do Uruguai, você vai ver, ele chega como se aproximando muito pela direita. No River, ele já jogava diferente. Mais pela Ele esquerda. já vinha mais centralizado, um pouco mais pela esquerda. Já parecia mais o Arrascaeta. É. A coisa o mapa de calor dele do River Parece muito o parecido Arrascaeta. com o do Arrascaeta, a posição ali Na que ocupou seleção é já do meia ponta pela direita. Sim. Então, se jogar o De La Cruz, joga, hein? Eu não É acredito bom. que tenha sido contratado É do para Ramba. Não, aí o que ele faz? Ele dá aquele passinho pra dentro, porque é a característica Aí passa dele, o lateral. pra se aproximar, O ponta. e aqui tem que passar o ponta. Quem é o cara que passa? O Wesley, o Não, passa o Mateuzinho, lateral, você não precisa necessariamente Varela. do ponta ali. Eu concordo plenamente com o Djalminha. A gente fala, mas tem também o treinador fazer o seu trabalho de implantar um sistema de jogo que os jogadores entendam aquilo que deve ser construído dentro de campo. Ó, se esse aqui passar para cá, você entra aqui. Ó, se esse aqui estiver perto da área, você tem que vir por trás para proteger. Sim. Tem sempre a armação tática do time. Você nunca pode estar desprevenido, porque você ataca olhando para o adversário. Perdeu a bola, se posiciona, perdeu a bola, dá o bote, que é a característica do Tite. Perde a bola, dá o bote, perde a bola, vai buscar a bola do adversário. Ele insiste muito nisso. Então a gente vai ver uma situação de... Eu acho que a prioridade das prioridades do Flamengo hoje é o lateral esquerdo. Também acho. Acho que essa é a prioridade das prioridades. Eu sei que a torcida do Flamengo não morre de amores por nenhum dos laterais direitos. Eu sei disso. Mas eu acho que na lateral direita, dá uma olhada para os aí. Tem opção, né? Dá uma olhada no final, dá uma olhada nos adversários aí. Para ter os laterais direitos que tem o Flamengo, dá uma olhada nos outros. Você vai ver que o Flamengo está com sobra. Agora na esquerda, concordo. Se tiver um problema com o lateral titular do Flamengo, sabe o que vai acontecer? Vai ter que botar 3 zagueiros. O Léo vai ter que jogar de lateral esquerdo. É. Né? Porque o Thiago Maia que jogar de lateral esquerdo já deve ir para o Internacional. É porque agora vai chegar o Evander também. Calma que a negociação está em andamento, porque de 7 para 11 tem uma distância grande aí para ser olhada. A gente vai ficar de olho no Flamengo, mas eu quero trocar o assunto porque a gente tem que falar de